Olá, meu povo, estamos bem-vindos, sejam bem-vindos aí todos vocês à nossa live TI com Negócios de hoje. Hoje é uma noite mais do que especial, porque estamos mais uma vez juntos, querendo aprender, querendo compartilhar informações, trazer conhecimento, trazer para você que está nos acompanhando aí conhecimento e poder estar nessa área de tecnologia, estar trazendo pessoas especialistas, pessoas que têm um conhecimento, um embasamento sobre o assunto. E hoje eu tenho certeza de que vai ser muito especial. Que é o nosso convidado da noite, né? É um engenheiro espacial, ele da área de aviação, uma pessoa que tem um know-how, uma tecnologia muito grande, que tem uma experiência, uma expertise muito grande, né? Saudar aí Josival, Renata, que está com a gente, né? Tá chegando mais gente aí, vamos lá, para ao vivo com o Paulo, engenheiro aeroespacial, que vai nos dar uma noção, vamos bater um papo muito bom essa noite, eu tenho certeza disso. Olá, Paulo, boa noite, meu amigo! Boa noite, Bruno, tudo bem? Tudo ótimo, tudo maravilhoso, seja bem-vindo aí, né? Mais uma noite especial aí, saudar aí o Nestor que tá chegando, a galera chegando aí, para a gente bater esse papo aí. Deixa eu só compartilhar aqui esse link com o pessoal que sempre pede esse link para poder começar, para poder ouvir a gente. Pronto, saudar aí o Ariston, o Isaac, sejam todos bem-vindos. Paulo, muito obrigado aí, cara, pela sua participação, obrigado pelo seu convite, você prontamente aí disse sim a esse projeto, e o nosso objetivo aqui é realmente trazer os especialistas, pessoas que têm conhecimento sobre áreas específicas relacionadas à tecnologia, relacionadas a negócios, e a gente poder trocar essa experiência, poder bater esse papo sobre essa temática. Então, inicialmente aí, se apresente, seja bem-vindo aí. Boa noite, pessoal, né? Alguns já me conhecem, né? Meu nome é Paulo, sou engenheiro mecânico, sou engenheiro aeronáutico, trabalho desde 97 na aviação, né? E desde lá eu venho desenvolvi vários projetos, vários, como que fala, serviços na área de manutenção, na área de operação, dando suporte técnico de engenharia, né, na manutenção de aeronaves, né, de pequeno, grande, médio porte, né, para empresas aéreas, né, regidas sob um determinado regulamento, 121 ou 135, né, que a gente chama que são os regulamentos que regem a aviação civil brasileira, né, o RBAC, né, 145, que é a oficina, 91, que são operadores, né, particulares, vamos falar, aquela pessoa que quer ter uma aeronave, ela é regida por isso. E assim por diante. Estou nesse mundo da aviação aí um bom tempo. Trabalhei no Nordeste, no Sudeste, no Sul, né? E estamos aí. Muito bom, cara. Então, vocês estão vendo aí que a gente está verdadeiramente com um especialista, né? Alguém que conhece do negócio, que já tem uma experiência, tem uma bagagem aí em muitas áreas, né? Em muitas partes do país. Queria começar, Paulo, falando, quando você fala assim, aviação, o que é que a gente pode englobar dentro de aviação? É só avião, é helicóptero? Como é que essa área, que a gente fala, essa área aérea, ela está classificada? Quais são os equipamentos que estão enquadrados nessa aviação? Vamos falar que é tudo que voa. Desde o drone... Pronto, é uma boa definição, né? Tudo que voa é mecânico, né? Mecânico. Do drone a um avião de grande porte, né? Seja o balão, seja um ultraleve, seja uma aeronave experimental, seja que a gente fala, né, os aviões menores, ou um Boeing, ou um Airbus, tudo que está dentro dessa condição, né? Regulado por uma legislação, né? Cada país tem a sua legislação quando a gente fala em voar, né? Quando a gente pega a aviação, se a gente fazer um preâmbulo da história aí, a gente tem desde lá os primórdios, o 14 bis, que foi aquele primeiro projeto aí, essa discussão se foi os brasileiros ou não que lançaram o primeiro avião aí mecânico para poder voar, até o Comet, né, que é aquele primeiro avião comercial de
jato, de turbina, né, 1952. De lá para cá, acredito que muita, mas muita tecnologia avançou, muito a tecnologia ajudou isso. Certamente no começo tivemos muitos acidentes por falta de experiência, por falta de know-how, por falta de tecnologia mesmo, né? Por fatores externos, meteorológicos, situações que acontecem atípicas no ar. Como é que se avalia, assim, de uma maneira geral, só fazendo um preâmbulo assim, da história da aviação? A tecnologia foi e é realmente um elemento importante nessa evolução? Não, com certeza. Né? A tecnologia ela é fundamental. Né? Se você pegar igual essa aeronave que você citou, ela voava com 4 pessoas na cabine, né? O piloto, copiloto, o engenheiro de voo e o radiocomunicador, vamos falar assim. E tinha uma navegação baseada em astrolábios. Né? Astrolábios é do tempo das caravelas. Hoje você pega um 747-400, ele tem 2 tripulantes, o piloto e o copiloto. Né? Você tem o dobro de tamanho, 4 motores, 300, 400 passageiros, né? E você faz um voo intercontinental através de, como se fala, de dados GPS, né? Navegação muito mais aprimorada, né? Ajuda de satélite, né? E vamos falar que eu te falo que mais ou menos a máquina ela é um robô, né? Se você for pensar em um avião, ele é como se fosse até um robô. Você tem vários equipamentos, vários atuadores, vários comandados eletricamente, em cima de um comando simples, né? Hoje, praticamente essas aeronaves, antigamente você tinha cabo de aço que fazia o comando, né? Hoje você tem a parte mecânica, elétrica, né? Então, o comando é elétrico, mecânico, elétrico, hidráulico. Quer dizer, menos peso, mais tecnologia, né? Mais confiabilidade, né? Então, isso daí é o diferencial. E a evolução, ela continua. Você falou assim. Se você for ver o Comet, né? Que teve aquele problema de acúmulo de tensão na janela, que teve uma descompressão explosiva. Né? Você teve, há 2 anos atrás, um problema mais ou menos, não parecido, mas do 737, do 737, esqueci o nome dele, mas o problema de motor, né? Não de motor, mas de comando, né? Que você teria uma condição não favorável em uma determinada atitude, que teve 2 aeronaves que caíram. E por isso que a frota mundial ficou no chão, até a Boeing dar uma solução. Quer dizer, às vezes, nem toda tecnologia, né? Às vezes o aprendizado ainda isso daí ensina a gente o quê? Que não se esgotam os estudos. Os estudos eles têm que ser constantes, né? O aprimoramento, né? O ensaio. Então, até um pouco para a indústria aeronáutica, ela demanda muito do conhecimento, muito do aprimoramento, muito da tecnologia e assim por diante. Você falou aí do Comet, ele tinha um projeto inicial com as janelas quadradas, né? Você trouxe esse exemplo aí, que depois elas foram reprojetadas aí, entendeu que uma questão talvez de aerodinâmica, de pressão, né? Que seria melhor. Né? Então, você vê que a aviação ela trabalha com a evolução, né, daquilo que deu errado. Então, é meio que um processo, né? Aquilo que deu errado, você volta, analisa, reestrutura e implanta de uma forma diferente. Mais ou menos isso na aviação também, né? Antigamente, sim. Né? Vamos falar que antigamente, sim. Hoje, não. Porque hoje você tem a tecnologia do simulador. Então, você simula todas as cargas dinâmicas, né, mecânicas, que a gente chama de CFD, né, como que se fala? Um programa que você consegue, em todas as áreas, simular o que você tem de carga, tem de temperatura, tem de tensão. Então, você consegue fazer um projeto estrutural, um projeto de viga e um projeto de dilatação, tudo contemplando todas essas cargas. E, fora isso, depois dessa simulação, você vai para o ensaio de fadiga. Né? Você tem ensaio de asa, você tem ensaio de charuto, né? Que a gente fala que é a fuselagem, e assim por diante. Né? Todas as empresas, Embraer, tem essa parte de ensaio. Né? E depois você vem ensaio em voo.
né? Que aí você tem, submete ainda a aeronave a outros ensaios em voo para poder ver, avaliar, ver como que está. Então, hoje ela é mais assertiva antes e mais projetada, né? Ou, antigamente, né? Mas é muito tempo atrás, né? Vamos falar quando começou a mudança do aeronave não pressurizada para pressurizada na década de 50, se introduziu só tinha o erro e acerto, né? Hoje não, né? Quer dizer, na verdade, da década de 70 para cá ainda foi já mais uma parte de projeto, né? Apesar que em 88 nós tivemos um incidente com um Boeing da 737 que ele perdeu uma parte da fuselagem de voo, né? E que isso daí aconteceu, evolução de projeto, né? Só para quem não é familiarizado, né? Você tem um incidente, um acidente ou algum problema, a autoridade dos países ela tem uma análise do problema e comunicam aos fabricantes. Nessa comunicação, eles colocam-se o que a gente chama de DA, né? Diretriz de Aeronavegabilidade, se tem algum serviço extra para ser executado, né? Seja uma inspeção, seja... Então, a autoridade ela trabalha em conjunto com o fabricante e trabalha em conjunto com o público para poder mitigar os problemas, né? E assim ter uma qualidade dos produtos melhores. Então, quer dizer, evolução. Show de bola. Em relação, eu estava fazendo uma pesquisa sobre essa questão de aviação e tecnologia e vi que essa parte de motorização, ela assim chegou num avanço tecnológico, assim, numa coisa realmente top. E diria que as próximas evoluções nessa questão de motor, elas, de tão avançado que está, a gente não prevê assim, tanta tecnologia, mas já para a fuselagem, a gente ainda tem um caminho, ainda tem um percurso a seguir. Como é que você enxerga isso? É isso mesmo? Você que é da área de mecânica, os motores realmente hoje estão confiáveis? São realmente Sim. motores que já são de última tecnologia? E como é que está o Brasil em relação a isso também? O Brasil, você falou da Embraer. O Brasil hoje realmente tem uma tecnologia, tem uma empresa realmente de qualidade na construção de equipamentos dessa qualidade? Sim. Vamos falar de estrutura. Hoje a gente partia antigamente de uma estrutura, né, bem atrás de pano, em telagem, que a gente chama. Então, se você pegar aqueles aeronaves, até a década de 40, você tem 50, algumas aeronaves que são feitas de pano, né, de entelagem. Depois o alumínio, né, e com a evolução, hoje, né, várias ligas de alumínio, até a liga de alumínio ela foi desenvolvida para poder alcançar altas altitudes e diferenciais de temperatura bem elevados, né? Porque pô, você está com um Boeing a 30 mil pés, você está a menos 50. Você desce em Salvador, você está a 30, 40, 35 graus, né? Então você tem uma variação de temperatura em minutos, 10, 15, 20 Ou, minutos, 30 minutos, vamos falar assim. E hoje você tem a introdução de do material compósito, né? Vamos falar do grosso modo, assim, para quem não é, como se fosse uma fibra, né? Claro que com uma tecnologia carbono. Então está se partindo para essa, né? O Boeing 787 já é uma tecnologia assim, né? Então ele tem várias partes de fibra. A questão do motor, eu acho que a gente não está no fim, não. Ainda tem muita evolução, né? Para economia, barulho, empuxo, né? Hoje mesmo eu vi uma reportagem que a NASA desenvolvendo uma aeronave hipersônica com pouco barulho, né? Quer dizer, então está se trabalhando, né? Está se trabalhando. Por que eu estou falando hipersônica? Porque quando a gente atravessa a barreira do som, você tem uma quebra né, da barreira e ela provoca um estrondo, né? E é incômodo, né? Essa aeronave, isso daí ela atenua esse estrondo, né? ruído. Esse ruído, né? Então, você tem desenvolvimento. Na parte de motor, eu acho que ainda tem muita coisa a ser desenvolvida ainda, né? Muita coisa. Quando você fala de Brasil, fuselagem, assim... diga, pode continuar. o Brasil, ele tem uma indústria boa, né? A indústria Embraer ela é uma indústria boa. Tem um know-how, né? Ela entrou numa briga, a gente vai lá, de cachorro grande, né?
para o nicho de mercado que ela se propôs a fazer, né? Aquela nicho de mercado de 100, de 15 passageiros, né? Então, é um concorrente, né? O ruim é que ele pegou quando ela poderia dar um passo melhor com uma joint venture com a Boeing, né? Que ela queria, teve a questão dessa dos 737 que teve esse problema, que foi tudo as aeronaves terem ficado no chão em função desse problema e a pandemia, né? Mas é uma empresa que é nossa, né? Desenvolveu aeronaves bastante para o país importantes, como o Bandeirante, né? Como o Xingu, como o Tucano, né? E assim por diante, né? O 190, agora o 190 o E2, né? 190 e assim por diante. Quando você fala de tem uma equiparação, isso ou um material diferente? Depende, quando a gente fala de alumínio, é, mesmo, mais ou menos a mesma configuração. Muda algumas coisas, mas a construção, e a gente fala em projeto de cargas, né? Alguma mudança, mas o conceito de fixadores, é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Lembra que o helicóptero ele é uma aeronave, então ele obedece um regulamento. Esse regulamento ele é o mesmo para todas, muda em função da aplicabilidade. É uma aeronave que vai voar a 35 mil pés, ela utiliza um tipo de construção e, como que fala, e um requisito de projeto, né? Pressurizado. O helicóptero não, ele não é pressurizado, então ele tem uma construção, mas ele usa assim, o parâmetro, os materiais, eles têm que ser submetidos a ensaios, né? E assim por diante. Em relação ao combustível, Paulo, qual é o combustível hoje das aeronaves? O combustível é a gasolina de aviação, que a gente chama, né? E o querosene de aviação, né? Tem alguns projetos sendo desenvolvidos com biodiesel, né? Com etanol, né? Para poder atender essa condição de aeronaves, principalmente agrícolas, né? Que estão aí no interior do Brasil, porque a questão de transporte de combustível para esses locais são, né? Penso que para a gente poder voar, a gente tem que ter o quê? Suporte, né? Então, no interior você tem que ter abastecimento. Então, combustível ele é o primordial, né? Então, principalmente para quem voa na aviação agrícola, né? Você está lá no meio da nada. Então, o transporte de querosene, de gasolina de aviação é um problema, né? Hoje se você pegar aeroportos aqui no, no Nordeste não tem gasolina de aviação, só tem querosene. Quer dizer, então isso também é um problema, vamos falar assim, para o desenvolvimento da aviação de um modo geral, né? Se você comparar Brasil com os Estados Unidos, né, você não tem nem comparação em termos de quantidade de aeronaves, né? Porque começa desde pequeno, né? Você ter lá uma aeronave não para você trabalhar, mas para o seu lazer, né? Hoje você praticamente poucas são, se você comparar o universo, poucas pessoas têm essa mentalidade, né? E esse ano que entra, esse que acabou, teve uma entrada boa de aeronaves no Brasil, em função da pandemia. Mas antigamente você tinha muito mais, né? Então vários fatores contribuíram para a depreciação desse mercado, vamos falar assim, né? Vamos falar autoridade, falta de infraestrutura, né? O preço do combustível, né? A falta de incentivo na área de aeroclubes e de aeroportos regionais, uma aviação regional e assim por diante, entendeu? Muito A bom. gente Saudar a galera que tá cheio. A gente é um exemplo disso, né? Lá em Paulo Afonso, nossa cidade, lá tem aeroporto, mas tem 400 quilômetros de Salvador, você tem um potencial, só que você não tem voo. Quem em Paulo Afonso tem avião? Ninguém, só a Chesf mesmo.
né? Podia, se você tivesse essa cultura enraizada, né? Que é a cultura de não de utilizar de tudo, você podia ter facilidades, né? Como se fala, de compra, né? Lá, com certeza, se tivesse um aeroclube lá, você teria algumas pessoas envolvidas que teriam um desenvolvimento desse mercado, né? Criaria cultura, né, nas pessoas. Você vê aqui no Baixo Sul também, Valença, acabou de ter o aeroporto também fechado, né? Você tem pistas ali em Morro de São Paulo, que descem aviões pequenos, mas a ideia de Valença é ter uma pista realmente maior para poder aquecer também o turismo e a aviação, sem dúvida, é uma ferramenta muito importante na expansão do turismo. Então você vê que ainda tem muito que avançar em relação a isso. Mas saudar a galera que está chegando aí, Nerias, nome de muitas pessoas. Se eu voltar aqui, eu não vou conseguir falar. Então vamos fazer uma tarefa para você que está nos acompanhando aí. Clica nessa setinha, manda essa live aí para 5 pessoas, que com certeza isso vai ser um conteúdo muito interessante para você. Paulo, eu quero de ter direito ao voo, né? O avião decola ali em cima. O que é que está operando ali de tecnologia? Você falou que antigamente o Comet ele levantava voo com 4 pessoas. Hoje você tem um piloto e um copiloto, e ao que me parece, esse copiloto está ali mais por um sobreaviso, porque o próprio equipamento, a própria tecnologia, para poder você fazer um voo tranquilo. Fala um pouquinho para a gente aí, o que é que existe tecnologia hoje quando o avião sobe, o que é que tem tecnologia rodando ali? Quais são os equipamentos, os principais equipamentos, as funções de cada um deles? Vamos lá, é só uma questão. O copiloto ele é importante, né? Porque a legislação ela tem que ter uma redundância, né? Como o equipamento do avião ele tem redundância, ele está ali mais por uma questão de redundância, né? Não redundância, mas por uma questão de segurança, né? Então, você tem uma dupla checagem de condições para não sobrecarregar o piloto. Então, quando você tiver uma condição de emergência que você tem que ter uma segunda pessoa, né? Vai ser difícil, muito difícil você ter, talvez, pode ser que eu me engane, mas você ter uma aeronave civil que tenha só um piloto, não tenha mais ninguém. Eu acho muito de porte grande com a quantidade de pessoas, entendeu? Porque em situações de emergência você precisa assumir, né? A não ser que a gente futuramente, né? Ninguém conhece ainda como está, mas você tenha essa questão de ter como se fala, piloto remoto, é isso? Como alguma coisa assim, mas eu acho muito difícil isso aí em tão pouco tempo, né? Mas como a gente sabe, está tendo drone, está tendo aqueles helicópteros um pouco mais autônomos, então como que se fala? A tecnologia tá aí, pode dar uma surpresa para a gente de uma hora para outra, né? Então, a aeronave ela é bem complexa nesse sentido, né? Você tem sistemas redundantes dentro da aeronave, né? Antigamente não, você tinha um sistema simples ou duplo ou triplo em função da importância, né? Vamos supor, um radar meteorológico. Tinha aeronaves que tinham 2 módulos de radar. Se um falhasse, você tinha outro. Por quê? Lá em cima você não tem condição de ver a condição de uma nuvem ou se ela está carregada ou não, né? Tem um módulo de PA, canal A e canal B, você tinha 2 módulos, e assim por diante. As aeronaves de hoje, ela tem portas, né, dentro da área eletrônica, que conseguem chavear um caminho e às vezes o piloto nem vê esse problema. Quando ele pousa no aeroporto, que a manutenção vai puxar lá o histórico de pane, aí vê que teve um monte de pane, mas isso daí nem é reportado para o piloto, né, nem acende nenhuma indicação, né? Antigamente, se você vê um avião, ele tinha um monte de informação, um monte de indicadores, temperatura, pressão, velocidade e assim por diante. Hoje, os painéis dos aviões, a gente chama de glass cockpit, né? São telas, né? E a metodologia que eles usam é lights off, né? Tudo apagado. Se tiver algum problema, é que aparece a indicação, né? Então, você é igual o carro hoje, né? Se você for ver a tecnologia do carro, tem alguns carros que você tem até
indicação no vidro, né, que é uma coisa até de caça, que alguns aviões, como o Embraer, ela tem essa tecnologia embarcada. Então, hoje você tem o quê? Sistemas, sensores, radar, GPS, né? Tudo isso integrado de maneira que o avião, basicamente, uma tecnologia que a gente chama de CAT, né? CAT-3, que é o pouso em uma situação de zero visibilidade, né? Então, as aeronaves hoje, todas vão falar que tem essa condição. Antigamente você não tinha. Você tem a homologação do aeroporto e tem a homologação da aeronave. Então, você, em São Paulo, você, visibilidade, um A380 pousando, um 747, né? Então, isso daí é quase um voo autônomo, mas o piloto está ali em cima verificando toda a condição para, se tiver alguma eventualidade, ele ter uma ação, né, em conjunto com o copiloto para poder fazer as ações necessárias, né? Você vê isso daí naquele filme, que é bem interessante, do pouso no Rio Hudson, né? Que eles checam, né? Você vê que o copiloto checa, pega, fala, discute ali, como fala, a condição, e eles tomam uma decisão, né? Então, as pessoas, elas são importantes no processo. Elas, às vezes, é o elo mais fraco, mas eles são importantes no processo. As tomadas de decisões finais, talvez, as pessoas decidam ali qual é a melhor rota. Você falou uma coisa interessante aí. Não, pode falar. Um programa de avião, aqui, um grupinho de avião, o que eu baixei era basicamente 3 botões. Um que eu acelerava, um que eu subia e um que eu botava para um lado e para o outro. E agora, no console do computador, aparece tanto botão que eu sequer consegui decolar. Então, eu tenho que fazer um curso para poder brincar ali, até na aviação de jogo, o negócio tá sofisticado. E aí você falou justamente, basicamente o contrário. Se hoje a tecnologia está tão avançada que é claro, existem comandos, existem todo um aparato ali, mas disso, quando ele chega, como é que funciona essa questão de manutenção? Todo equipamento, quando pousa, ele chega lá, faz um voo Salvador-São Paulo. Quando chega lá, ele passa obrigatoriamente por um checklist, tem uma quantidade de horas de voo que ele tem que ser submetida a algum checklist. Eu sempre tive dúvida disso, que no nosso carro, quando tem problema, a gente bota lá um computador com injeção eletrônica e ele já dá um extrato daquilo que está acontecendo no motor. Com o avião é algo nesse sentido? Na verdade é o seguinte, vamos falar que a cada voo você tem um cheque visual da condição, né? Então isso daí, quando ele Quem faz esse cheque? O pessoal de manutenção. É o pessoal da pista, do aeroporto. Da pista, isso. Então esse pessoal, ele está treinado para poder fazer aquela verificação. Pô, tô com o freio aqui desgastado, mas às vezes o freio, só se for uma eventualidade de uma pane ou um pneu, um estouro, alguma coisa que é trocado ali, mas pousou, não teve nenhum problema da cabine, ele faz um walk-around, que a gente chama, e verifica todas as condições externas. Um ponto. Cabine, ele vai chegar na tripulação, ver se teve alguma pane que foi reportada, algum aviso que teve que apareceu ali durante o voo, né? Aí ele vai identificar se essa pane é uma pane que tem que ser corrigida ou é uma pane que pode ser postergada, né? Que postergada são coisas que não vão influenciar na segurança, né? E a partir só para um detalhe, quando a aeronave ela começa a voar, elas são contadas horas de voo e ciclo. Então é estabelecido que há tantas horas e há tantos ciclos, dependendo da aeronave, o ciclo ela é um pouso e uma decolagem, né? E as horas é a hora de acionamento do motor até corte do motor. Então, a partir desse estipulado, essas horas, contabilizando essas horas, ela tem intervalos dentro dessas horas de manutenção.
a cada 100 horas, a cada 200 horas, a cada 300 horas e assim por diante, entendeu? Sendo que a manutenção de linha, que a gente chama, ela é feita a cada pouso, né? Dos Boeings e das aeronaves pequenas também, mesma coisa. Com o helicóptero também deve ser a mesma teoria, né? Mesma coisa. Mesma teoria, né? Eu posso ter uma inspeção que seja diária, semanal, anual e assim por diante. Sendo que para aeronaves civis regidas por um certo regulamento, que é o 91, eu tenho que anualmente atestar a validade do certificado dele. Seria como se fosse o nosso do documento do carro, né? Então ele leva a aeronave para uma oficina certificada naquele modelo, faz-se uma verificação de manutenção em cima da documentação e dos cartões de manutenção, se for o caso, e é atestado ou não a continuidade, entendeu? Sim. Em relação a sensores, Paulo, eu estava estudando aqui que realmente tem muitos, dezenas de sensores de tecnologia. Basicamente, os sensores captam situações e passam essa informação para o sistema central, que aí direciona medidas, deve automaticamente fazer algumas coisas. Fala um pouquinho a gente sobre sensores, se tem algum assim que você quer destacar, que você recentemente, de repente, fez alguma manutenção em algum sensor, viveu alguma experiência com algum sensor. Fala um pouquinho sobre isso aí. Vamos falar assim, basicamente um dos mais importantes que tem, né? Que foi até alvo de um acidente do Air France, né? Que teve um congelamento. Como que é medida a velocidade do avião? De uma relação de velocidade dinâmica e estática, né? Então, quando a gente fala de tubo de Pitot, eu tenho um tubo de Pitot que capta a velocidade do ar e dinâmica, e tem uma entrada de ar que é estática. Então, ela faz a correlação dessas duas velocidades e dá a indicação de velocidade como se fala, no velocímetro, né? Então, se você for notar, em todos os aviões você tem umas entradas de ar na lateral, no helicóptero em cima, varia de posição, mas em todas as aeronaves tem, seja ela grande, pequena, jato, avião de motor a pistão e assim por diante, que tem essa entrada de Pitot. É um sensor simples, né, que ela trabalha com o princípio, eu vou falar de Bernoulli assim, né, ou de mecânica dos fluidos, né, entrada de ar, pressão, e ela me dá uma indicação. Então, esse é o simples que tem, né. Tem outros sensores que são em função de algum mecanismo, né, vamos supor o giro em aeronaves maiores, que é um giroscópio, um giro, né, que está ali dentro da aeronave, que faz a condição do horizonte, né? É um sensor também, ele dá uma indicação. Porque quando você muda o ângulo, né, se você pegar um girocóptero, você vê que ele sempre mantém na horizontal, né? E é o que indica o horizonte através de um sensor, né? Que ele mede uma informação e passa para o piloto. Então, tudo é sensor, né? Temperatura, né? TAT, que a gente chama, temperatura externa, né? Para poder saber quanto está a temperatura externa, né? E aí vai, pressão, né? Temperatura dos motores, entrada de ar no motor, então tudo através de sensor. Antigamente eram sensores mais rústicos, hoje é eletrônico, né? Então você trabalha com uma eletrônica refinada nessas aeronaves novas, né? Você pega uma aviação comercial, como exemplo aqui, eu quero te dar. Quais partes, existe alguma parte do avião que não está pressurizada ali? Você tem a parte da bagagem, tem um lugar onde levam talvez animais, tem alguma parte que não está pressurizada ou toda a nave naquele momento? Toda a aeronave é pressurizada, tanto toda a aeronave. Tanto o de carga e o de embaixo e em cima. Passageiro. Né? Eu tenho algumas áreas que não são mesmo, tipo trem de pouso, compartimento de trem de pouso, né? O APU, onde vai lá, mas o resto é tudo pressurizado, né? O que acontece em relação é que, às vezes alguns
compartimentos ela não tem uma ventilação. Exemplo, o compartimento de traseiro às vezes não tem ventilação. E o dianteiro tem ventilação, mas mesmo assim, se você for transportar um animal, eles deixam para fechar a porta em último caso, para poder ter uma quantidade de oxigênio o máximo possível lá dentro, né? O compartimento dianteiro, geralmente, ele como se fala? Temperatura é mantida igual da cabine, o traseiro não. Entendeu? Por isso que o transporte de animal é sempre no dianteiro, né? Falando isso daí com uma linha específica que é o Boeing. O traseiro não. Em relação à internet, hoje você entra nos voos comerciais e aí você tem internet, você tem rádio, telefone. Como é que funciona hoje essa internet em voo? Como é que funciona hoje essa comunicação em rádio? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Isso daí é um desenvolvimento, primeiro isso daí foi um desenvolvimento de telemetria, né? O que acontece nos aviões mais modernos? Se você pegar um avião hoje de última linha com todos os acessórios, principalmente de linha, você tem um sistema de telemetria. Então vamos pegar uma empresa grande como uma Cathay Pacific, uma British, que ela tem praticamente verificação dos parâmetros da aeronave em tempo real. Isso daí já existia há um tempo, né? E transferiram esse tipo de tecnologia para poder para o passageiro, né? Telefone, se você for ver, desde a década de 80 já tinha nos Estados Unidos avião com telefone. Passar cartão, na década de 90, cartão você passava naquelas low fare lá nos Estados Unidos e você comprava alguma coisa dentro da cabine, né? Essa tecnologia vai chegando depois aqui, né? Mas é uma coisa que lá fora já tinha. Então, tudo em base da telemetria. A telemetria ela já tem na condição de melhorar a segurança e depois ela foi expandida para o passageiro, né? Para melhorar a condição de entretenimento. Qualidade, né? boa. Entretenimento, né? Você que tem medo de voar, né? Então para poder manter ser ocupado lá. Não tenho medo, não. Eu gosto. Meu próximo desafio agora é pular de paraquedas. Vai aceitar esse desafio comigo? Não, pode Já pulou? Não quero. Prefere estar dentro da cabine, né? Ou então em terra cuidando dos equipamentos. Em relação à manutenção, Paulo, você que é um especialista nisso, como é que ocorre? Você já falou um pouco em relação às horas de voo, aos ciclos, mas em relação a esse custo, digamos assim, de manutenção, as empresas elas realmente têm uma preocupação efetiva com segurança? Isso é uma realidade, é uma prática? Sim, eu digo que todos, né? Todos envolvidos na manutenção ainda têm uma particular atenção a isso, né? Vamos falar da pessoa que faz a cultura da manutenção aeronáutica, desde a pessoa que faz o carregamento, né, até os tripulantes, até a alta direção. Então isso daí é uma coisa que está imbuída no espírito de aviação, né? A manutenção, a segurança primeiro. Então, isso aí eu não tenho dúvida que muita coisa só é assim porque as pessoas pensam dessa maneira, né? O conjunto pensa em fazer da melhor maneira possível, usando as melhores práticas e utilizando os melhores profissionais e assim por diante, né? Claro que em todo meio você sempre tem alguma coisa, mas você veja que é um equipamento que sai, né? Você tem uma ação extrema, né? De velocidade, de temperatura, de operação, e você tem um índice muito baixo de incidentes e acidentes, né? Quer dizer, sempre hoje, na verdade, é extremamente seguro, né? É um dos meios de transporte mais seguros, na verdade. Sim. Vamos falar que é o primeiro, né? Navio, né? Mas se você for ver a quantidade, uma aviação muito maior, mas em função disso, né? Teve uns momentos, teve erros, teve os problemas, mas se você ver a nossa aviação brasileira é uma das melhores, né?
em questão de segurança, né, em todos os aspectos, né, mas em função disso, né, o primeiro ponto é fazer tudo com segurança e dentro da lei, dentro do que manda o manual, né. A gente luta diariamente para que isso seja feito, né. Instrui, né, cursos e assim por diante, né. Vamos falar um pouquinho sobre Angaragem. Como é que tá o mercado? Como é que tá? Eu tenho uma dúvida especial na aviação comercial. Então você vê os aviões, eles só param para manutenção, eles não dormem, né? Porque quando você para ver a aviação, digamos assim, privada, que não é comercial, ou entra no ramo de helicóptero, é muito comum você ver empresas de angaragem que guardam ali o equipamento, que mantém ele dentro de uma estrutura fechada, em segurança. Como é que está esse mercado de angaragem no Brasil? Então, isso aí eu remeto para aquela primeira conversa que a gente teve sobre a cultura de aviação do Brasil, né? Hoje você não tem um aeroclube, você não tem difundida essa cultura. Então você tem poucos lugares. Sobra alguns espaços dentro do aeroporto, mas você se torna oneroso por causa das taxas aeroportuárias. Você tem que pagar para a Infraero, para um operador que explora aquele espaço ali, seja o aeroporto de Fortaleza, o aeroporto de Salvador e assim por diante. Então torna-se caro. Então, acredito que e a falta também de incentivo, né? Então, você vê uma cidade igual Salvador, tem poucas, né? Você vê uma cidade igual outras aqui, o único lugar que você vai ter bastante é São Paulo, Rio, né? Fortaleza um pouco, aí mais para baixo, né? Santa Catarina, né? Saiu desse nicho de não tem pouca exploração, então se torna um pouco caro, né? Mas quem quer ter, que tem condição de ter, eles têm e tem essa condição de manter, né? Mas falta incentivo de todos os lados, né? Seja do poder público, seja como fala, da iniciativa privada, né? Em ter mais áreas, em ter mais condições, em dar mais opções para esse transporte, né? Igual eu falei, pode ser que mude agora um pouco, porque com a pandemia teve uma visão diferente do mercado. Então, um certo número de aeronaves aí que eu vi que já foram vendidas 30, né? Outras estão no número de 40 aeronaves. Então, daí que a gente sabe, fora os outros grandes, jatos e assim por diante, entendeu? Aqui na Bahia, especificamente, assim, vamos falar de helicóptero, né? Você atua aí nessa área. Você acha que realmente tem uma projeção, tem uma expansão, existe viabilidade, né? A questão dos heliportos, a gente vê grandes projetos na parte de saúde, na parte empresarial. Você acha que realmente é um mercado que está em franca expansão aí, vale a pena se pensar, se investir, quem tem condições, vale a pena fazer isso? Sim, você vê que hoje a Bahia é do tamanho da França, né? Hoje a Bahia é do tamanho da França. Então, em área, você tem lugares que você demora 4, 5 horas para chegar de carro, Para né? chegar. Você não tem aeroporto, né? Você vai para uma Chapada, você não tem, né? São 4, 5 horas de carro. Você vai para Paulo Afonso, lá você não tem aeroporto. Você tem aeroporto, mas são 4 horas, 5 horas, 6 horas de carro, né? Então, você tem totalmente um mercado a ser explorado, né? Em todos os tipos, seja ela asa rotativa, para poder ir para uma praia aqui no litoral, né? Para você ir para uma região um pouco mais perto, né? Um avião um pouco maior, né? Então, existe essa necessidade, né? De se ter uma infraestrutura que atenda todo esse território. Isso daqui é só reflexo do Brasil, né? Se você for ver no Brasil, é a mesma coisa. Se você for ver na Amazônia, vamos comparar a Amazônia mais ou menos com o Alasca, né? E você lá no Alasca, você tem muita coisa, né? Na Amazônia você tem rio, mas você não tem aeroporto. Lá no Alasca você tem a mesma coisa. Você tem o mar, que atende alguma coisa, mas você tem aviãozinho para tudo quanto é lugar lá, né? Então, a gente está muito aquém daquilo que o
país precisa em questão de desenvolvimento, né? Não é só avião, não é só carro, não é só trem, não é só navio, é o conjunto, né? Então esse conjunto tem que crescer de maneira assim, igualitária, tendo as oportunidades, né? E até a questão, você atende uma população numa urgência, né? Pô, quer transferir alguma pessoa, você tem condição de transferir para cá, né? Ah, tem um incêndio, você tem condição de atacar, né? E assim por De diante. atender. Agronegócio também, que é uma coisa realmente que tem um potencial muito grande, né? Esse daí já está basicamente, como que se fala, instituído da necessidade, né? Se você for lá em Antônio Carlos Magalhães, né, no interior daqui, você tem várias aeronaves lá atuando no agronegócio, né? Você não vai no Mato Grosso, então é uma condição extrema hoje, né? Você tem, uma vez eu usei lá em qual cidade? Em Cuiabá, eu vi, nossa, uma dezena de aeronaves de pulverização, aeronaves robustas, né? Para atender o quê? O agronegócio, né? Então isso daí já está instituído, mas falta o quê? Estrutura, não só na área de ter um suporte, de manutenção, né? Ter mais empresas de manutenção, né? Para poder ter a concorrência, né? Só a concorrência traz melhoria, né? Crescimento também, é verdade. Crescimento. Tá com a gente aí, entrou aí Arthur Brito. Arthur Brito é um médico e tem uma história engraçada que Arthur conta, e ele sempre quis trabalhar na área de aviação, né? E quis ser piloto e tal, e em algum momento alguém desestimulou ele, não, ele não vai por aí não, que não é uma boa tal. E ele foi para a área de medicina, e hoje ele trabalha com a medicina aérea, digamos assim, né? Com remoção de pacientes, assistência com pacientes, com transferência em aviação, então acabou tendo essa experiência de aviação utilizando a medicina. Então você vê áreas aí, agro, medicina, segurança, empresarial, em que tem essa demanda crescente, né? Uma cidade igual essa daqui, a disponibilidade de salvamento, né? Que é muito, né? Pô, quantos afogamentos você tem aqui no verão, né? É um conjunto, né? Aeronave, jet ski, tudo em São Paulo é a mesma coisa, né? Você tem distribuído na costa lá, isso como que se fala? Essa estrutura, né? E eu tenho assim, impressão e tenho bons pressentimentos que isso daí vai ser um diferencial daqui para frente, né? Vai crescer, tem que crescer, né? A gente não pode ficar também a mesma coisa na questão de empresas aéreas. A gente pode ter 2, 3 empresas aéreas só no mercado. A gente tem que ter várias, né? Não pode atender só o eixo Rio-São Paulo, Salvador. Não, tem que atender o interior, né? Com empresas menores. Justamente o trânsito, né? O crescimento, né? O desenvolvimento. Em relação ao ponto de vista profissional, Paulo, como é que você entende, assim, existe hoje faculdades, existe hoje capacitação para alguém que quer entrar nessa área, não apenas na área de mecânica, mas na própria área de piloto, toda a infraestrutura que uma aviação requer? Como é que está o treinamento, capacitação de pessoas hoje no Brasil? E que curso e que área você diria hoje de dica quem está nos vendo aí e tem um interesse, tem um sonho que ele pode galgar? Como é que está isso? Na parte, vamos dividir em três mercados. A construção, Embraer, tem várias áreas de atuação, desde a engenharia mecânica, engenharia elétrica, automação, processamento, tudo que você imaginar, medicina, né, ergonomia. Então, dentro da fabricação, você tem todos esse mercado para ser explorado, né? Quando você fala em especificidade, a Embraer tem um curso de aperfeiçoamento, que entra como se fosse uma pós-graduação em engenharia, né, que é dada por ela, tem um processo seletivo no final do ano, que aí as pessoas,
os alunos que acabam engenharia ou estão finalizando com engenharia têm a possibilidade de entrar lá e fazer esse aperfeiçoamento, né? Tem a parte de, vamos falar de piloto e comissaria, né? Piloto de aeronave, helicóptero, tem o curso, né? Geralmente são cursos dados em clubes, né? Muitos deles fechados já, então Aeroclube de São Paulo, algumas escolas de aviação tem esse curso de piloto. O curso de comissário geralmente se concentra no eixo Rio-São Paulo. Eu não conheço muito curso de comissário fora desse eixo Rio-São Paulo, acho que talvez alguma coisa pro sul, mas eu não conheço, né? A parte de manutenção, tem a parte de mecânico, que começa com um curso de 2 anos, 3 anos na parte de estrutura, que vai cuidar da parte de estrutura, da aeronave, hidráulica, pneumática, né? A parte de GMP, que é motor, e a parte de aviônica, que é a parte de eletrônica, né? Da aviação. Né? Então você tem um processo de começar a fazer o curso, depois pegar uma experiência de 3 anos para poder fazer uma prova na ANAC. Dentro dessa prova você faz uma parte teórica e depois você tem uma parte prática, né? E, vamos falar, a parte de aviação, vamos falar de... E aí, você sendo mecânico, você pode tanto atuar dentro de uma fábrica, dentro de um centro de manutenção ou na pista. Então, você tem... Ou, se quiserem atuar em outros países, Estados Unidos, tem que fazer tirar a carteira do FAA. Na Europa, tem que tirar a carteira da Comunidade Europeia, que é em cima da EASA, entendeu? Então, cada país tem a sua... É a sua norma. Sua norma, suas regras, né? E a parte de aviação geral, que é atendente, que geralmente tem o inglês, né? E para todos, né? Sem nenhuma... Tem que ter o inglês. Saber ler, saber interpretar. Os manuais das aeronaves são todos em inglês, procedimentos e tudo mais. A conversação, né? É tanto que a conversação com a torre, acho que vai poder, a partir de agora, vai ser toda em inglês, para poder evitar erros, né? Como tivemos um tempo atrás com aquele acidente do Gol, né? Do Legacy. Então, são essas regras, né? Então, tem um mercado, né? Não é um mercado como era antigamente, né? Vamos falar que até a década de 90 tinha um auge, um glamour a aviação, né? Em todos os sentidos. Né? Hoje não, ela se transformou um pouco mais normal, como se fosse uma profissão, mas ainda tem. Quem gosta de aviação sempre vai, né, tá ali dentro do meio e vai se sentir bem no meio, né? Vai ser seu colega, breve. Eu tenho uma curiosidade, eu queria falar sobre tráfego aéreo, cara. Como é que funciona essa questão de tráfego aéreo? Você consegue nos explicar um pouquinho e dar um panorama aí, como é que existem, na minha cabeça, assim, existem estradas virtuais, rotas, né, que são traçadas, é assim que funciona? E como é que a tecnologia, os instrumentos ajudam nesse sentido aí, desse controle? Não é muito a minha área, mas eu posso dar um overview, assim, né? Basicamente o que você falou, você tem rotas já pré-instituídas, né? E essas rotas, elas são monitoradas pelos centros, né? Então, quando você decola, você está quando você está no aeroporto, você está sob a regra da torre. Quando você decolou, você entra na regra do centro. Então, quando você decola, você tem uma regra que já é de passado, né? Que vai te dar uma noção de por onde ir, né? E a partir da decolagem, você tem o centro. Então, o centro vai te fazer a comunicação para qual altitude, qual tráfego que você vai ter, condição e assim por diante. E você sempre fica em contato com o centro, né? Centro Recife, Centro Brasília, Centro São Paulo e assim por diante. Cada área do país você tem um centro de controle. Via rádio, isso. Via rádio. Então você tem pistas, solo, né? Pista e centro, né? Basicamente, isso tanto para avião comercial, tanto para aviação privada, tanto para helicóptero, é a mesma linha. Mesma linha. Tendo que algumas condições de voo são instrumento e outras visuais, né? Visual, geralmente, de dia. Tem o visual noturno também, mas
né? E tem o instrumento, que é basicamente essas aeronaves. E as altitudes, né? Então, a aeronave, geralmente visual, ela vai voar até uma altitude X, e a aeronave digital vai até Y, e assim por diante, entendeu? Então, quando você voa a 30 mil pés, 40 mil pés, é um tipo, é jato, né? Ok. Grande porte, pequeno porte, mas que tem uma condição de voar. Eles entram na condição ter um plano de voo, né? Tudo isso eu estou falando antes, você tem um plano de voo. Quando você, antes de decolar, você declara para o controle qual que vai ser o plano de voo, número de passageiros, tal, rota, lá, e aí ele aprova. Aprovando, aí você entra na regra do jogo, né? Até decolagem. Decolou, aí você está ao centro. Qualquer problema que você tiver, qualquer indicação, né, de tráfego, hoje as aeronaves têm um equipamento que chama o TCAS, né, que ela te dá indicação de colisão. Então, se tiver uma aeronave com o transponder ligado, ela vai te identificar. Né? Aeronaves que hoje tem essa condição mais avançada, que ela te indica e te faz a ação de desviar. Né? Antigamente não, você te indicava, depois vai para a direita, entendeu? Você tem essa condição. Mas vamos lá, deixa eu dar um exemplo prático. Eu amanhã decido ir lá em Barreiras. Então eu pego meu carro, vou lá na sua garagem lá, embarco no helicóptero e vou para Barreiras. Esse voo daqui para Barreiras de helicóptero, que sai não do aeroporto, mas dessa garagem aí que você está alocado hoje. Esse voo também é monitorado pelas autoridades? Ele precisa passar por esse trâmite também? Sim, ele vai fazer o pedido e vai declarar um voo. Estou saindo tantos passageiros para Barreiras. Aí ele vai declarar e vai fazer o plano de voo. O fato de não estar fisicamente próximo daquela torre que a gente conhece, não implica em não estar sendo monitorado. Esse espaço aéreo, não. A torre dali de Salvador, por exemplo, é ela que monitora, é isso? Monitora. A regra eu não sei muito bem, mas tem uma área aqui que você é monitorado mais frequentemente. Entendeu? Outras áreas, mas você tem o transponder que vai te indicar qual é a sua altitude, qual que é a aeronave, entendeu? Qual a sua velocidade e assim por diante. Entendeu? Em relação à tecnologia 5G, que hoje já é uma realidade no Brasil, tem alguma implicação na aviação? Isso tem sido discutido na parte mecânica, alguma interferência com o equipamento? Foi necessário algum tipo de mudança na aviação para dar suporte à tecnologia 5G? Tem algum estudo, mas não vi nada ainda mais palpável, entendeu? Teve, por precaução, o desligamento em algumas áreas das antenas que replicam o sinal, né, em áreas de aeroporto lá nos Estados Unidos. Mas nada que esteja ainda publicado e que seja mais substancial, entendeu? Entendi. Eu acho difícil, porque quando se cria uma tecnologia, você se cerca de todos os lados. Mas, igual eu falei, às vezes o erro e o acerto às vezes só vem através da experimentação, né? Acredito que não tenha nada a ver, mas... Nós estamos caminhando aí para 1 hora já de live. Eu queria agora entrar num momento assim de perguntinhas rápidas, de dúvidas assim sobre a aviação, para poder a gente até esclarecer, tirar dúvidas da grande massa que talvez seja ignorante no assunto, apesar de ter um desejo, uma atração pelo assunto. Mas vamos lá, chuva, trovão, raio, derruba avião? Depende da intensidade, raio não. Né? Raio a gente já viu vários que ele passa. Né? Agora a chuva, por isso que você tem o radar meteorológico, que ele te dá a condição de ter uma concentração de gelo, né? De vento e assim por diante. Então, quando você tem o radar, é justamente para evitar essa condição. Né? Em voos comerciais, geralmente você voa acima das nuvens, né? Mas tem alguns momentos que principalmente voos longos, já fiz 12 horas de voo e nós vamos passar por uma área de turbulência, né? Isso são
sensores que detectaram ali que aquela nuvem ela está com um nível de precipitação alta, é isso? Algo nesse sentido? Às vezes, se for nuvem, é a indicação, né? Quando você tem um radar meteorológico, você tem 3 cores: vermelho, amarelo e esqueci a outra cor, mas é algo que diferencia vamos supor, o grau de perigo. O vermelho você nem se arrisca a passar, né? O amarelo, mais ou menos, e o outro você passa. Mas é em função como se fala, até de rota, você ter já uma indicação de algum outro voo que passou, né? Como que fala? O tá claro não significa que você não vai ter turbulência, porque a turbulência é o quê? É uma variação de temperatura que influencia como que se fala? No aerofólio, né? Então você tem temperatura mais quente, mais fria, então você começa a oscilar, né? Então a turbulência é basicamente isso, é uma perda de sustentação em função da temperatura, né? Mas não que vá provocar. Agora, uma turbulência em função de nuvem, entre outros fatores, né? Água, temperatura também, em alguns casos, né? De uma hora para outra, gelo, né? Porque o gelo às vezes você não tem a formação de gelo, mas ela pode formar granizo de um minuto para outro. Aquele ar que estava ali caindo, aí bate uma temperatura -10, ele transforma aquela água em gelo. Pode transformar, e aí vai. Existem algumas situações que já aconteceram isso, né? Você vê um avião que estava todo danificado por causa do gelo, né? Em função, às vezes, disso. Não que o cara jogou propositalmente dentro da formação, mas que ele viu que dava para passar e de uma hora para outra mudou a condição climática e aconteceu aquilo. Climática. Mas, isso mesmo, Paulo, isso mesmo em cima das nuvens, né? O fato de... Mesmo em cima das nuvens, o fato de você estar ali em velocidade de cruzeiro, isso independe. Depende. Às vezes você pode pegar uma turbulência tá muito alta e ter uma turbulência, né? Em função da temperatura, né? Uma massa quente, massa fria. Entendi. Em relação à energia, cara, uma dúvida que eu sempre tive. Como é que funciona a energia no avião? São baterias, são geradores? Como é que funciona isso? Ele tem uma bateria, vamos falar. O avião, ele tem uma bateria. Todo avião tem uma bateria, né? Helicóptero, tudo. Serve para poder dar uma partida. Uma super bateria, na verdade, né? Não, uma bateria quase o tamanho de um de carro. Entendeu? Alguma amperagem um pouco maior, a voltagem um pouco maior, mas dentro daquelas condições, né? Para os aviões motores igual de carro, convencional, que a gente chama, a partida normal. Para a turbina de um helicóptero, mesma coisa. A partir da partida que o motor está autossuficiente, ele tem um gerador. Se o motor convencional, ele tem lá como se fosse um alternador. No motor a turbina, esse motor de partida, ele funciona também como gerador. Então, ele é um motogerador, né? Então, nesses aviões menores é assim. No Boeing, um avião maior, não. No avião maior, ele tem bateria para dar partida numa turbina que a gente chama de APU, né? Unidade Auxiliar de Potência. Essa unidade auxiliar de potência, ela fornece o quê? Energia elétrica e energia pneumática. Tá? Energia elétrica, geralmente, 120 volts, 400 Hz. E pneumática. E o motor, a partir do sangramento de ar dessa turbina, né, auxiliar, ele também gera energia elétrica. 400 Hz, 127 volts. Que é distribuído para a aeronave, né? Prioridade a alguns equipamentos. Então você tem uma usina ali dentro do avião, na verdade, né? Praticamente, vamos falar assim, mas é tudo em função de um gerador, basicamente, resumindo, o carro não tem um alternador? Mesma coisa, né? Ele se torna independente a partir do momento que o motor está funcionando. Está girando. Dá para voar, eu me lembro, cara, que um dos nossos encontros aí, você contou uma história, você deve ter muitas histórias de aviação, mas você contou uma história, não sei se você vai lembrar disso, que você estava no avião e viu que um dos motores pifou, né? E, assim, continuou voando, dá para voar. A pergunta é, dá para continuar voando com um motor só em aviões que são bimotores? Na verdade, a certificação do avião, isso aí não é nenhuma isso aí é uma certificação, né? A certificação tem que permitir que, a partir do momento da velocidade de decolagem, se ele perder um dos motores, ele tem a capacidade de decolar e fazer
o retorno e pousar com segurança, né? Então, a perda de um motor não significa... A perda de dois motores. Teve casos que a aeronave perdeu os dois motores e ela pousou com segurança, né? Um avião grande, um 767, né? De 200 passageiros, 300 passageiros. Então, isso daí é uma condição de segurança, né? Então, se você vê a perda de dois motores, quer dizer que você tem uma condição segura de voo, né? Obedecendo às regras, né? Você já passou por alguma situação dessa, assim, em voo, testando algum equipamento? Existe isso, essa questão de testar equipamento no ar, você dá a manutenção e faz um voo experimental? Tem algo desse tipo? Então, eu sempre bati com a ANAC essa questão de voo experimental, que na verdade não é voo experimental, né? É um voo de aceitação, né? Porque a partir do momento que você fez todas as manutenções em cima de um dado técnico, obedecendo as regras, tudo, o que você garante em solo, você garante em voo. Então, na verdade, é um voo de aceitação. Não é mais experimental. Não é experimental. Experimental é quando ele estava na fábrica. Ali é voo experimental, porque ele está testando a limitação do equipamento. Então, voo experimental, não, nunca tive um problema, uma panezinha ou outra, porque justamente para poder sanar alguma coisa, né? Mas nada de anormal, assim, tudo previsível. Mas eu sempre bati com o pessoal lá da certificação, né? Voo de aceitação, não voo de experiência, né? O pessoal tem muito, voo de experiência. Não, eu acho que é voo de aceitação, porque se está apto em solo e você fez tudo em conformidade, ele está apto para voar. Falhou um pouco aí, não tô te ouvindo ruim. aí. Não sei se sou eu ou você. Mas vamos lá, só mais duas perguntinhas para a gente encerrar aqui, que já estamos aqui 1h10 quase. Em relação a esses barulhos, cara, então assim, é muito comum, eu particularmente, quando eu estou voando, eu ouço uns barulhos assim. Acho que a impressão que eu tenho é que a asa está fazendo algum tipo de movimento naquelas abas assim para poder talvez subir, descer o avião e tal. Esses barulhos, eles são comuns, eles sinalizam algum tipo de problema? A gente como passageiro deve ficar preocupado em algum momento? Não, ali você pensa que a estrutura do avião é uma estrutura não rígida. Ela tem que ter uma dilatação, né? Toda a estrutura, né? Então, vamos falar, expansão ou como falar, acomodação de algum material, principalmente dentro da cabine, que é toda feita de material compósito, os bagageiro e tudo mais, sempre vai oferecer algum pouco de barulho, né? Então, a estrutura principal, ela é rígida. Não rígida totalmente, mas ela tem uma certa rigidez, uma flexibilidade e aguenta algumas cargas, mas não que seja problema. Isso aí é só medo de quem está voando. Em relação a drone, cara, como é que está o mercado de drone aí? Você tem participado disso? Tem visto alguma coisa nessa área aí? Eu tenho ouvido falar que está se aquecendo bem, as indústrias estão demandando uma série de empresas nesse sentido. Existe regulamentação? De repente, lá onde você trabalha, tem alguma estrutura para drone, algo desse tipo? Olha, é uma coisa interessante, porque eu acho que para a aviação agrícola vai ser uma concorrência muito grande, porque se você for ver em alguns países aí, eles estão assumindo uma condição bem agressiva, porque o avião ele tem um certo área de passagem para poder colocar o defensivo ou qualquer outro produto, né? Em algumas áreas você não tem essa condição por causa de montanhosa, então o drone tem essa acessibilidade, né? E ainda mais agora com o drone assim, vamos para uso civil, né? Vamos falar assim, várias empresas estão lançando essa plataforma de transporte, vamos falar assim. Então alguma coisa que vai ter futuro breve, né? Dentro de 5, 6 anos eu acho que vai ter uma coisa assim concorrendo com essa aviação bem forte, né? Vamos falar assim, aviação em questão de transporte, tipo uma grande cidade como a Dubai, como Nova York, como Londres, assim, São Paulo, Rio, né? Vai ser
que eles estão pensando principalmente nessa facilidade, né? E quase um autônomo, né? Porque estão vários sensores, né? Se você for pensar naquele metaverso, né? Naquele metaverso, é uma coisa assim, né? Você vai ter um tipo de transporte, né? Que vai ter uma segurança, claro, que vai ter que ser testado, vai ter que ser experimentado, vai ter uma regulamentação bem específica para isso, né? Que já se estão trabalhando. Empresas grandes já estão trabalhando dentro desse mercado, Embraer, Airbus, Boeing e outras mais, né? Então, é uma coisa que vai ter um mercado bem interessante, né? E a mecânica desses equipamentos? Por exemplo, você, enquanto profissional dessa área de aviação, você também daria manutenção em equipamentos desse sentido ou é outra mecânica? Eu acho que é outra coisa, vai ser outra coisa totalmente diferente, entendeu? Porque vai ser uma parte mais elétrica, mais eletrônica, mais voltada para a tecnologia. Não que a gente não tenha, não é isso, né? Que você tem um pouco mais como que se fala, de tecnologia no todo o projeto, né? Não mecânica, né? É muito mais elétrica, eletrônico do que propriamente mecânico. Né? Vai ter a parte mecânica, vai, mas eu acho que vai ser bem menor. Paulo, eu queria lhe agradecer, cara. Estamos aí 1 hora e pouquinho já, para não deixar essa live cansativa, mas eu acredito que deu para a gente dar uma pincelada aí em relação à aviação, à tecnologia, o quanto que a tecnologia contribuiu e ainda vai contribuir para a expansão desse mercado de aviação. Eu creio que aquele desenho que a gente assistia, mais você do que eu, né, os Jetsons, então, cada vez mais isso está se tornando real, aquilo que era um Matrix, algo impossível, a gente está cada vez mais palpável e a tecnologia, sem dúvida, é um aliado violento nisso, né? Faça suas considerações finais aí para a gente encerrar. Então, eu só tenho a agradecer aí, né, o pessoal, torcer para que esse mercado tenha uma visibilidade melhor daqui para frente, né? Já está tendo já, né? Um investimento melhor nessas áreas. Tem muitas pessoas boas, muita necessidade em termos de país, em termos de nação nessa área, né? Então, só quero que isso seja fato, né? Show de bola. Valeu, Paulo. Obrigado, querido. Quem está nos acompanhando aí, segue aí o nosso canal TI com Negócio. Toda semana a gente está aqui falando sobre uma área da tecnologia. Segue aí o perfil de Paulo Thieres. Qualquer dúvida que tiver relacionada à aviação, à engenharia aeroespacial, conta com ele aí. Ele está apto aí a esclarecer suas dúvidas. Está aí o Instagram dele, o contato dele. Faz contato lá. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado.